Você já parou para pensar que o seu futuro pode estar travado não porque falta fé, mas porque sobra bagagem? Sim, o que está impedindo Deus de agir talvez não seja o diabo, nem as circunstâncias, mas sim a sua insistência em carregar o que já deveria ter sido deixado. A verdade é que o céu não constrói promessas sobre os escombros daquilo que o coração se recusa a soltar. Pode parecer duro, mas é libertador. Enquanto você segurar o que foi, não terá espaço para o que será. E se eu te dissesse que o próximo milagre da sua vida não depende de mais orações, mas de uma decisão silenciosa? E se, nesse exato momento, Deus estiver esperando apenas um gesto, o de você abrir mão? Muita gente diz estar pronta para o novo, mas ainda dorme com os fantasmas do passado. Sabe aquele relacionamento que terminou, mas ainda dita suas escolhas? Ou aquela culpa antiga que você esconde bem, mas que sempre volta nos pensamentos? Pois é disso que estamos falando. O que você vai ver neste vídeo não é mais uma mensagem motivacional. É um convite, um chamado espiritual, um alerta que pode virar chave. Vamos caminhar por histórias bíblicas que mostram exatamente o que Deus faz com aqueles que soltam o ontem para viver o que ainda não foi escrito. Vamos entender por que Ele quebra antes de refazer, por que exige renúncia antes da revelação e por que, muitas vezes, o que te paralisa não é o que te aconteceu, mas o que você se recusa a deixar. Antes de começar, comenta aqui embaixo: eu estou pronto para viver o novo de Deus. Essa declaração é mais do que um texto, é um ponto de partida. E aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui, cada palavra é uma semente que pode romper a terra seca da sua alma, porque o novo de Deus já começou, falta só você dizer sim. O peso invisível que nos prende tem horas em que tudo parece andar, mas nada muda. A vida vai passando, o tempo corre, a rotina se repete, mas dentro da alma há uma trava. Um freio que ninguém vê, mas que a pessoa sente com clareza. É como caminhar em areia movediça, esforço constante e progresso quase nulo. Espiritualmente, é aquele momento em que a oração sai da boca, mas não chega ao céu. Emocionalmente, é quando o sorriso vem, mas a dor não vai. E nessa sensação de estagnação surge uma inquietação. Será que tem algo que eu ainda não soltei? Muita gente acredita que está pronta para viver o novo, mas continua com o coração lotado de ontem. São feridas que não cicatrizaram, promessas que não se cumpriram, perdas que ainda machucam. E o mais silencioso dos enganos é pensar que está tudo resolvido só porque já se passaram alguns anos. Deus, no entanto, conhece os bastidores. Ele sabe o que ainda ocupa espaço. Por isso, a pergunta que precisa ser feita não é o que eu quero viver, mas o que Deus quer que eu solte para viver o que Ele quer para mim. Isaías 43, 18, 19, nos alerta de forma firme e doce ao mesmo tempo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Essa é a senha espiritual para virar a chave. Deus não está esperando a sua força, Ele está esperando a sua liberação. O novo que Ele preparou não entra no coração que ainda está preso ao velho. E muitas vezes esse velho tem nome: mágoa, controle, medo, vício emocional, apego à dor. Talvez seja o relacionamento que acabou, mas você ainda revisita as mensagens. Ou aquele sonho que desmoronou e você ainda insiste em reconstruir sozinho, sem direção de Deus. Às vezes é o apego à imagem de quem você foi e que agora te impede de ser quem Deus quer formar. Pode ser também um padrão de pensamento, aquele diálogo interno que diz que nada muda, que nada melhora, que você é sempre o mesmo. Quando a mente vira prisão, o corpo vira refém. E aqui está um detalhe que poucos percebem. Essa prisão é invisível, mas não inquebrável.
Ela é alimentada todos os dias, com atitudes simples, com o silêncio que guarda mágoas, com a rotina que evita confrontos, com a religiosidade que finge libertação. Deus não quer que você apenas sobreviva sorrindo. Ele quer que você viva plenamente curado. Mas o primeiro passo é reconhecer que está preso. Um bom exercício é pegar um papel e escrever: o que eu não consigo soltar, mas sei que deveria. Às vezes, você nem precisa mostrar para ninguém, mas ao escrever, você vai perceber que há mais correntes do que você imaginava e que muitas delas foram construídas com as próprias mãos. Esse não é um processo de culpa, mas de clareza. E clareza é o primeiro passo da libertação. A confusão paralisa, mas a verdade liberta. É só quando você enxerga o que te prende que pode começar a soltar. E quando começa a soltar, Deus começa a construir. Mas não constrói sobre entulhos. Ele constrói sobre terreno limpo, curado, disposto. O problema é que às vezes a pessoa quer o milagre, mas não quer abrir mão do hábito que adoece. Quer a libertação, mas ainda dorme com os fantasmas do ontem. É aí que entra o princípio que poucos enxergam, o da renúncia silenciosa. O princípio espiritual da renúncia. Silenciosa, renunciar, nem sempre é algo barulhento. Às vezes, não tem lágrimas, não tem aplausos, nem testemunhos prontos para o Instagram. Muitas das maiores entregas da vida acontecem em silêncio. Dentro de um quarto, em uma madrugada em que ninguém viu, no pensamento que você decidiu calar, na escolha de não reagir. É aí que mora um dos maiores segredos espirituais. Deus não precisa de espetáculo para agir. Ele responde à entrega real. Aquela que você faz não com as mãos, mas com o coração. Que ninguém vê, mas o céu inteiro registra. Existe um momento sagrado em que o cristão, cansado de empurrar a vida, para e pergunta: Senhor, o que eu preciso largar? E nem sempre é algo visível, como um vício, um relacionamento ou um trabalho. Às vezes, é a vaidade de querer controlar tudo, o orgulho que impede de pedir ajuda, ou o medo que já virou um sistema de defesa. Deus olha para isso tudo e diz: me dá. E quando você entrega sem fazer alarde, Ele age, porque Ele só constrói onde há espaço. E espaço só existe quando a alma desapega do que já não serve. Essa dinâmica aparece em 2 Reis 4, quando uma viúva aflita busca a ajuda do profeta Eliseu. Ela só tinha uma botija de azeite. O profeta pede que ela pegue vasos vazios. Não, poucos. A multiplicação do azeite só acontece porque os recipientes estavam vazios. Simples assim. Se tivesse algo ocupando espaço, o milagre não entraria. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Deus só derrama o novo em corações esvaziados. O céu não preenche o que está cheio de si. Aplicando a vida real, pense nas áreas onde você está buscando por uma resposta de Deus. Agora pergunte: essa área já está vazia ou ainda está ocupada com minhas tentativas, meus apegos, meus medos? Um bom exercício é olhar para a sua agenda e para os seus pensamentos mais frequentes. No que você tem investido mais tempo? Em obedecer a Deus ou em sustentar algo que Ele já te pediu para soltar? Quando você silencia os ruídos e se permite fazer essa análise, muitas coisas se revelam. Renunciar também é recusar o que parece bom, mas não é de Deus. Pode ser uma proposta tentadora, uma amizade que traz mais carência do que cura, um padrão de vida que impressiona por fora, mas corrói por dentro. E aqui está a parte difícil. Às vezes, o que mais te prende não é o que é errado, mas o que é confortável. Mas o novo de Deus exige desconforto. Ele arranca das raízes o que estava morando dentro de você há tempo demais. E olha, não se engane, o inimigo sabe disso. Ele não teme quem ora alto, mas quem obedece em silêncio. Quem cala a própria vontade, quem desarma o ego, quem deixa de justificar o que Deus já pediu para ser abandonado. Essas pessoas não fazem barulho, mas abalam o inferno,
porque o céu se move onde há entrega e não onde há performance. Você pode passar anos fazendo tudo certo por fora, mas se não renunciar por dentro, o novo não floresce. A renúncia silenciosa é como abrir a porta de um cômodo escuro e deixar que Deus entre com sua luz. Não tem plateia, não tem data marcada, mas muda tudo. O milagre começa quando você para de sustentar o que já está desmoronando. E ao fazer isso, você começa a dar passos para longe do ontem, passos que te levam cada vez mais para longe do que te paralisa e cada vez mais perto do momento em que um simples olhar para trás pode custar o futuro inteiro. A mulher de Ló. O perigo de olhar para trás, existe algo de traiçoeiro em olhar para trás, quando Deus já disse que é hora de seguir em frente. Não é o olhar em si que condena, é o coração preso ao que ficou. A mulher de Ló não virou estátua por desobedecer uma simples ordem física, mas porque seu olhar revelou o que ainda ocupava o centro da sua alma, o passado. Em Gênesis 19:26, está escrito: "E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal." Um único versículo, um único gesto e um destino selado. Foi só um olhar, mas cheio de apego, resistência e saudade de um lugar que Deus já havia condenado. É chocante perceber que ela não discutiu com os anjos, não resistiu à fuga, não gritou contra o plano divino. Ela apenas olhou. E é isso que torna essa história tão perigosa. O perigo da desobediência camuflada de saudade. Quantas vezes na vida espiritual, emocional ou relacional, a gente não faz o mesmo? Anda com os pés para frente, mas com o coração virado para trás. A mente repassando o que poderia ter sido. As emoções ainda agarradas àquilo que deveria estar sepultado. Jesus, séculos depois, reforça esse princípio em Lucas 17:32, com 3 palavras que cortam como espada: lembrai-vos da mulher de Ló. Não tem contexto rebuscado, nem explicação teológica complexa. Só um alerta, um lembrete eterno de que nem todo apego é inocente, de que viver olhando pelo retrovisor pode te impedir de alcançar o propósito que está logo à frente. O coração que insiste em viver de lembrança não tem espaço para promessas novas. Na prática, isso se manifesta de forma sutil. É aquela pessoa que diz ter perdoado, mas ainda alimenta ressentimentos em silêncio. É quem afirma estar pronto para o novo, mas vive revisitando fotos, conversas, registros antigos de uma vida que já foi. É quem busca uma nova história, mas continua escrevendo com a tinta do passado. E o mais perigoso, nem sempre percebe que está preso. Porque o olhar para trás pode acontecer de forma involuntária, mas os efeitos são profundos e paralisantes. A estátua de sal não grita, não anda, não reage. Ela apenas fica ali, imóvel, congelada entre o que Deus já julgou e o que Ele ainda queria construir. Quantas pessoas hoje estão assim? Vivas por fora, mas paralisadas por dentro, cheias de potencial, mas travadas por lembranças, traumas, culpas e idealizações do que deveria ter sido. E o pior, muitas acham que estão em movimento quando na verdade estão apenas rodando em torno do mesmo ponto. Por isso, é urgente discernir. O que ainda te faz olhar para trás? Pode ser o medo de perder a identidade que aquele relacionamento te dava, ou a culpa por decisões que já foram perdoadas por Deus, mas que você insiste em carregar. Pode ser até o apego a uma versão sua que não existe mais, mas que ainda dita como você se relaciona com o mundo. Olhar para trás é alimentar o que Deus já decidiu enterrar. E quem insiste nisso corre o risco de virar estátua, emocional, espiritual e até ministerialmente. A mulher de Ló poderia ter sido lembrada como símbolo de obediência, como alguém que escapou de uma cidade em chamas para viver o novo com Deus, mas ficou marcada como o oposto, um marco do apego.
uma lembrança congelada do que não devemos repetir. E é esse tipo de memória que precisa nos despertar hoje, porque o próximo passo da jornada exige mais do que andar com os pés, exige caminhar com o coração. E para isso é preciso coragem para romper com aquilo que ainda nos segura, mesmo que esse algo já tenha virado cinza. Abraão, quando Deus te pede tudo para te dar. Tudo, Deus não costuma dar todos os detalhes quando chama alguém para algo grande. Com Abraão foi assim. O convite divino não veio com mapa, cronograma ou promessas claras. Apenas um chamado direto e profundo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Repare, mostrarei, não mostro agora. Essa diferença muda tudo. Porque o que Deus propõe nem sempre vem com segurança, mas sempre vem com propósito. Abraão teve que romper com 3 pilares fundamentais: lugar, família e identidade cultural. Tudo aquilo que qualquer um de nós consideraria inegociável. É como Deus chegar hoje para você e dizer: deixe sua casa, sua cidade, seus vínculos, sua zona de conforto e me siga. Sem GPS, sem explicação, sem aviso prévio. É um tipo de obediência que vai além da lógica. É a entrega que escancara o coração e diz: Senhor, mesmo sem ver, eu confio. Esse tipo de fé não é ensinado com livros, é lapidado com renúncia. Abraão teve que deixar o conhecido para receber o eterno. O que Deus tinha para ele era tão grande que não cabia dentro do que ele já possuía. E esse é um princípio que muita gente ignora. O novo de Deus raramente cabe dentro do velho que a gente insiste em manter. Se você quer algo divino, precisa soltar o que é apenas humano. Deus não mistura as promessas com o apego. Ele transforma quem solta tudo. Prática. Quantas vezes somos convidados a romper com algo e hesitamos? Não é necessariamente sair do emprego ou mudar de cidade. Às vezes é romper com um padrão mental, deixar de pensar pequeno, ou soltar um relacionamento que, embora traga conforto emocional, te afasta do plano espiritual. Pode ser abrir mão de um hábito que parece inofensivo, mas que está drenando sua intimidade com Deus. Cada um tem uma terra para deixar. O ponto é, você está disposto? Abraão não apenas caminhou, ele carregou uma promessa. E isso faz toda a diferença. Quando você obedece, não caminha vazio. Mesmo sem ver, você carrega dentro de si o germe de algo grandioso. Deus não chamou Abraão para sair porque queria deixá-lo sem rumo. Ele chamou porque tinha preparado uma nova identidade, uma nova nação, um novo nome. Ele não queria que Abraão fosse apenas abençoado, queria que ele se tornasse uma bênção. Gênesis 12:2. É importante entender que esse tipo de caminhada não tem garantias, mas tem presença. E a presença de Deus é melhor do que qualquer plano humano. Abraão não sabia o destino, mas conhecia quem estava guiando. E isso era suficiente. À medida que ele andava, o caminho se revelava. É assim com a fé. O chão só aparece quando você dá o passo. A obediência abre as portas que o medo fecha. E Deus não revela o lá para quem não tem coragem de deixar o aqui. E agora vem a parte que poucos têm coragem de encarar. O que você ainda está tentando carregar que Deus já pediu para deixar. O que ainda te prende ao antigo, enquanto o céu está clamando por espaço para o novo. A estrada de Abraão começou com um rompimento radical, mas muitos tentam caminhar com o coração ainda dividido. E quando isso acontece, o apego começa a ter o mesmo efeito daquela estátua de sal que já vimos antes, paralisa a jornada, e o apego se disfarça de fé, como veremos no próximo passo da caminhada. O jovem rico, o peso do apego, disfarçado de espiritualidade. Jovem rico parecia pronto, religioso, respeitado, moralmente correto.
alguém que, aos olhos do mundo, estava tudo certo com Deus. Ele se aproximou de Jesus com uma pergunta bonita, profunda, espiritual. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10:17. Mas ali já morava um dilema. Ele queria uma recompensa, não um relacionamento. Ele procurava um prêmio eterno sem estar disposto à entrega presente. E quando Jesus tocou no ponto frágil, a verdade veio à tona. Jesus não o condena. Pelo contrário, o olha com amor e diz: falta-te uma coisa. Marcos 10:21. Apenas uma, mas era essa uma que sustentava tudo. Jesus sabia que o coração daquele homem estava dividido. Ele cumpria mandamentos, mas não havia rendido o controle. Queria o céu, mas sem abrir mão da segurança terrena. É aí que mora o perigo. O apego pode se esconder atrás da fé, e a espiritualidade pode virar uma armadura para proteger o que Deus está pedindo para soltar. Quantas vezes na vida moderna isso se repete? Pessoas que participam da igreja, que oram, que falam de Deus, mas que se recusam a entregar o que realmente importa. Pode ser o dinheiro, sim, como no caso do jovem rico, mas pode ser status, imagem, controle emocional, necessidade de aprovação, ou até mesmo a zona de conforto religiosa, aquela bolha onde tudo parece seguro, mas nada muda de verdade. O apego não é sempre algo ruim. Às vezes é algo bom, mas que tomou o lugar errado no coração. Jesus não queria os bens do jovem, queria o coração dele, e isso vale para todos nós. Deus não precisa das nossas posses, Ele quer a nossa disposição. Quando Ele pede algo, não é porque precisa, mas porque sabe o que aquilo está fazendo com a gente. Aquele jovem foi embora triste porque preferiu manter o controle do agora do que abrir mão e confiar no eterno. Ele queria seguir Jesus, mas com a bagagem que o prendia. E essa é a escolha mais comum entre os que dizem sim com os lábios, mas não com as atitudes. Para aplicar isso de forma prática, olhe para sua própria vida e faça a pergunta: o que eu ainda não entreguei? Talvez não seja um bem material, mas uma relação que você idolatra, um plano que você insiste em sustentar sem direção de Deus, ou até um ressentimento que virou âncora emocional. É necessário coragem para admitir. Às vezes, a única coisa que falta é justamente a que você mais tem medo de soltar. E essa coisa pode estar impedindo o futuro que o Senhor planejou para você. O jovem da história não perdeu a salvação porque era rico, mas porque o apego aos seus bens era maior do que o amor por Deus. Ele não confiava que o que viria depois seria melhor do que o que ele tinha. E esse é o ponto de virada na fé: soltar sem saber o que vem depois. Confiar mesmo, quando não se vê. Jesus o chamou, ele recusou, e esse eco ainda ressoa nos corações de muitos: falta-te uma coisa. E agora a pergunta se volta para você: o que é essa uma coisa que está te impedindo de viver o novo de Deus? Pode ser algo pequeno aos olhos do mundo, mas que espiritualmente pesa como uma âncora. Quando você solta o que é pesado, os céus se abrem, mas se não soltar, continua carregando o que deveria ter sido deixado no chão da renúncia. E o que fica preso acaba rachando por dentro, porque vaso que não é entregue um dia será quebrado. E é exatamente nesse cenário que a próxima chave espiritual se revela. O vaso na mão do oleiro, quebrar para refazer, quebrar dói. E ninguém busca esse momento por vontade própria. Mas há quebras que vêm não para destruir, e sim para refazer. Em Jeremias 18, Deus leva o profeta à casa do oleiro para ensinar uma lição que até hoje nos confronta. E eis que o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Jeremias 18:4. A quebra não aconteceu fora das mãos do oleiro, mas dentro. Ou seja, foi um rompimento supervisionado por Deus. Muita gente acredita que, se
Algo está se despedaçando. É porque Deus não está mais no controle. Mas e se for justamente o contrário? E se Ele estiver quebrando o que já não pode mais sustentar o propósito? O vaso antigo talvez fosse bonito, mas imperfeito aos olhos do céu. Pode ter sido moldado pela força, pela vaidade, pela cultura ao redor. Mas quando o plano é carregar glória, rachaduras não podem ser ignoradas. Deus não cola cacos, Ele molda de novo, do zero, do jeito dele. Você já percebeu que há momentos na vida em que tudo rui ao mesmo tempo? O relacionamento desmorona, as finanças travam, a fé vacila e até a saúde dá sinais. E nessa avalanche de incertezas vem a pergunta: Deus, por quê? Mas talvez a pergunta deva mudar. Deus, o que o Senhor está moldando em mim? Porque o processo é doloroso, sim, mas o produto final é glorioso. O oleiro não desperdiça barro. E ele sabe exatamente o que está fazendo com cada volta da roda. Jesus usou a mesma linguagem ao dizer: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Lucas 5:37. O novo não é compatível com estruturas antigas. Por isso, às vezes, ele não reforma o vaso. Ele destrói e refaz. E isso exige que você aceite o processo. Que pare de resistir, de justificar, de tentar consertar o que já não serve. É tempo de colocar-se como barro. Dizer: Senhor, faz de novo, do teu jeito, no teu tempo. Porque a beleza do novo não está na aparência, mas na capacidade de conter o que é eterno. Na vida real há muitos exemplos. Pessoas que passaram por falências, divórcios, traições, crises existenciais e depois testemunharam uma transformação profunda. Por quê? Porque aceitaram o processo. Ao invés de correr da dor, se permitiram ser quebradas nas mãos de Deus. E ao fazer isso, descobriram que a dor que parecia punição era, na verdade, preparação. Que os cacos escondiam um potencial que só o oleiro via. Que a quebra era, na verdade, o começo do recomeço. E aqui está algo muito importante. O vaso só é forte depois de ir ao fogo. O forno do oleiro sela, endurece, dá resistência. Isso significa que depois da quebra ainda há aprovação. Ainda tem o calor, o aperto, o silêncio, mas é ali que o caráter é firmado. É ali que a fé deixa de ser emoção e se torna estrutura. E o vaso que sai dali carrega mais do que forma, carrega autoridade, porque foi forjado entre lágrimas, mas moldado por amor. Só que para ser moldado, o barro precisa estar inteiro, nas mãos do oleiro. Ele não te joga fora. Ele não desiste de você. Mesmo quando tudo está em pedaços, ele ainda está com as mãos em você. Só que agora ele precisa de espaço, porque o vaso antigo já não sustenta mais o que ele está prestes a derramar. E se você permitir, ele vai começar a formar algo novo, do poço à posição, da dor ao destino, do caco ao trono, como veremos no próximo capítulo dessa jornada. José do Egito, do poço ao trono, pela rota da renúncia. Poucas histórias na Bíblia capturam tão bem o mistério do sofrimento quanto a de José. Ele não fez nada de errado, apenas sonhou. Isso foi o bastante para ser rejeitado pelos irmãos, lançado num poço e vendido como escravo. A trajetória de José começa com uma dor que não tem lógica aparente, um abandono que fere no fundo da alma. Mas aos olhos de Deus, aquele poço não era o fim, era a plataforma de lançamento para o destino que já estava escrito. Porque, às vezes, para subir, é preciso antes descer. O curioso é que José não foi arrancado apenas de casa. Ele foi separado daquilo que o definia. Deixou o manto do pai, a segurança familiar, a identidade de filho preferido. E ali, sem status, sem proteção, sem voz, Deus começou a formar um novo homem. Um homem que aprenderia a confiar mesmo sem compreender. Um servo que manteria a integridade mesmo no silêncio.
um líder que saberia governar sem se vingar. José teve que renunciar à ideia de justiça própria para viver a justiça do céu. Na casa de Potifar, José prospera, mas quando tudo parece estabilizado, vem outra. Injustiça. É acusado falsamente e jogado na prisão. E aqui há um ponto que muitos ignoram. O processo de Deus tem camadas. Às vezes, depois de um poço, vem um calabouço. Porque não se trata só de chegar ao trono, trata-se de chegar com o coração pronto para reinar. E José, mesmo preso, decide servir. Não amarga o passado, não negocia seus valores. Ele continua confiando, silenciosamente, diariamente. Você já parou para pensar quantas pessoas param no meio do caminho por se recusarem a soltar o papel de vítima? José tinha todos os motivos para se tornar um homem amargo, ressentido, cheio de traumas. Mas fez a escolha que poucos fazem. Deixou o passado nas mãos de Deus. Ele soltou os porquês e abraçou os propósitos. Perdoou quem o traiu, acolheu quem o desprezou. E esse perdão não foi só uma atitude nobre, foi a chave que destravou seu destino. Gênesis 50:20 revela o ápice dessa maturidade. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Isso é mais do que um versículo bonito, é um código espiritual. Quando você enxerga que até o mal foi redirecionado pelas mãos de Deus, você se liberta. O poço não foi um erro. A escravidão não foi desperdício. A prisão não foi castigo. Tudo fazia parte de um plano onde a dor era a matéria-prima para a glória. E na prática o que isso ensina? Que nem toda perda é derrota, que nem todo atraso é fracasso, que o que te arrancaram não define o que Deus está te entregando. Às vezes, o que você chama de fim, Deus chama de passagem. José chegou ao trono porque não se agarrou ao fundo do poço. Ele soltou, confiou e continuou. E é isso que muitos precisam fazer hoje. Parar de se identificar com a dor e começar a se alinhar com o propósito. Mas isso só acontece quando você abre mão da narrativa do coitado e assume a identidade de alguém escolhido. Quando para de tentar entender tudo e começa a confiar mesmo em silêncio. José foi do poço ao trono porque deixou Deus contar a história completa. E esse mesmo movimento está prestes a acontecer com quem, como Ruth, decide romper com as raízes antigas para entrar num destino profético que ninguém imaginava. Ruth, deixando Moabe para entrar na linhagem de Cristo. Ruth não era do povo de Deus. Era moabita, viúva, estrangeira, marcada por perdas e vivendo à sombra da dor. Tudo ao seu redor dizia para que ela ficasse onde estava. Sua terra, sua cultura, suas referências, mas havia algo dentro dela que não combinava mais com Moabe. Algo sussurrava que o passado já havia cumprido seu ciclo. E quando Noemi decidiu voltar para Belém, Ruth fez o impensável. Escolheu romper, não com tristeza, mas com convicção espiritual. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Essa decisão, simples aos olhos humanos, foi uma das mais poderosas da Bíblia, porque ela não escolheu um lugar, ela escolheu uma aliança. Ela rompeu com o que era familiar para se alinhar com o propósito. E aqui está um princípio que muitos ignoram. Às vezes, a bênção está escondida num passo de fé, sem garantias. Ruth não sabia o que a esperava em Belém. Não tinha promessas, estabilidade, nem uma palavra profética para segurar. Mas ela tinha uma decisão. E isso foi suficiente. Moabe representa tudo aquilo que já não alimenta mais a alma, mas que a gente insiste em manter. Pode ser um ciclo de relacionamentos infrutíferos, uma carreira que só traz esgotamento, uma dependência emocional que impede o crescimento. Ruth nos ensina que deixar Moabe é mais do que uma mudança de endereço, é um rompimento com o velho padrão de viver.
É decidir andar ao lado de quem tem aliança com Deus, mesmo sem saber onde essa estrada vai dar. O mais bonito é que Ruth não esperou ser honrada para servir. Quando chegou em Belém, foi direto ao campo colher restos de espigas. Ela não se envergonhou da estação que estava vivendo. Ela trabalhou em silêncio, com humildade. E enquanto ela colhia migalhas com as mãos, Deus já movia os céus em seu favor. Porque o céu sempre observa quem é fiel no anonimato. O campo era duro, mas o propósito era fértil. E quem serve com o coração puro nunca fica invisível para Deus. E então, no meio da escassez, Boaz aparece. Um homem justo, redentor, resposta viva das orações que Ruth nem sabia fazer. E a Bíblia não romantiza essa parte, mostra o processo. Boaz a vê, cuida, honra. E pouco a pouco, aquilo que começou com dor se transforma em redenção. Ruth não apenas é restaurada, ela é reposicionada. Entra na linhagem de Davi e mais à frente no DNA do Messias. Tudo isso porque um dia ela decidiu sair de Moabe. Esse é o poder de uma decisão espiritual bem tomada. Deus pega uma história marcada por luto e escreve sobre ela uma linhagem de honra. Mas isso não acontece enquanto a alma está presa ao que ficou. Ruth não deixou Moabe porque a vida estava boa. Ela deixou porque sabia que não podia mais continuar ali. E é isso que muitas pessoas precisam reconhecer, que o novo de Deus começa quando você sai, mesmo sem garantias, mas com o coração alinhado ao céu. E é justamente quando você rompe com Moabe que começa a reconstrução mais profunda. Mas não apenas individual, muitas vezes coletiva. Porque assim como Ruth foi instrumento de restauração na vida de Noemi, há momentos em que Deus usa a sua fidelidade para reacender a fé de quem estava amargo. E é nesse mover coletivo de restituição que entendemos como Deus reconstrói não apenas destinos, mas identidades, inclusive de um povo inteiro, mesmo que esse povo esteja no exílio. O exílio babilônico, quando a dor reconstrói a identidade, imagine ter que recomeçar do zero, longe de tudo o que sempre te deu sentido. Foi isso que aconteceu com Israel no exílio babilônico. O templo, símbolo máximo da presença de Deus, foi destruído. A cidade santa, Jerusalém, foi saqueada. Os utensílios sagrados foram levados e a elite do povo levada cativa. Para muitos parecia o fim da história, mas aos olhos de Deus era o início de uma reconstrução que ia muito além das paredes. Era uma restauração de identidade. Deus não havia abandonado o povo. Ele estava permitindo que a dor lapidasse o coração. É curioso como a gente só descobre o que é essencial quando perde tudo o que era acessório. No exílio, Israel teve que aprender que Deus não habita apenas em templos, ele habita em corações quebrantados. A ausência das estruturas externas levou o povo a reencontrar o altar interno. E foi ali, no silêncio da saudade, que a fé deixou de ser tradição e se tornou essência. Jeremias, em meio ao caos, escreve uma das promessas mais reconfortantes de toda a Escritura. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Na prática, o exílio se parece muito com aquilo que muitos vivem hoje. É o divórcio que desmonta tudo. É a demissão inesperada. É a perda de alguém querido. São momentos em que o mundo desaba e tudo parece estar fora de lugar. Mas, na verdade, é nesses momentos que Deus está reconstruindo de dentro para fora. Ele está tirando o que era de fachada para restaurar o que é eterno. E mais do que isso, Ele está revelando que a presença dele não depende de cenário, depende de entrega. Durante o exílio, famílias voltaram a orar juntas. Pais ensinaram a Torá em casa. A palavra ganhou centralidade novamente.
A adoração saiu do ritualismo e voltou a ser vivência diária. E esse é um ensinamento profundo para os dias de hoje. Quando o templo externo fecha, o altar do lar precisa se acender. A crise que parecia castigo virou um redirecionamento. O afastamento geográfico virou aproximação espiritual. E aos poucos, a identidade foi sendo reconstruída, não com blocos, mas com arrependimento e devoção. O que parecia destruição total virou campo fértil para uma fé mais madura. Deus não permitiu o exílio para aniquilar o povo, mas para reposicioná-lo. Ele fechou portas para abrir olhos, derrubou muros para levantar corações, e quando o tempo da promessa se cumpriu, ele usou um rei pagão, Ciro, para decretar o retorno. Isso ensina que Deus não está limitado por sistemas religiosos, governos ou estruturas humanas. Quando ele decide restaurar, ele move céus e terra, e até reis, se for preciso. E talvez você se encontre hoje em um exílio emocional, espiritual ou até físico. Talvez você sinta que está longe do que era, longe de Deus, longe de si. Mas o mesmo Deus que levantou o povo do cativeiro é o Deus que hoje sussurra: estou reconstruindo você. A dor não veio para matar, veio para reformar. E o que ele está erguendo agora, ninguém mais poderá derrubar. Mas primeiro é preciso deixar que ele reconstrua onde o orgulho havia levantado muros. Porque o retorno começa na alma e só depois se manifesta do lado de fora. E é nesse retorno espiritual que você começa a ouvir novamente o chamado de Deus. Um chamado que muitas vezes não vem em altares luxuosos, mas nas margens da simplicidade. Como aconteceu com aqueles homens comuns, pescadores ocupados, que deixaram tudo ao ouvir uma voz dizendo: segue-me. Os discípulos, largando as redes para mudar o mundo às margens do mar da Galileia, um grupo de homens simples, trabalhadores, vivia sua rotina como qualquer outro dia. Lavavam redes, organizavam barcos, cuidavam da pesca, nada parecia fora do comum. Até que Jesus aparece, sem show, sem cerimônia. Ele simplesmente chama: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. E a resposta daqueles homens, principalmente Pedro e André, não é menos impactante. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Mateus 4:20. Não pediram garantias, não negociaram condições, eles simplesmente deixaram. Aquela renúncia não era apenas material, era emocional, identitária, cultural. As redes representavam a profissão, o barco, a estabilidade, o pai, a tradição familiar. Quando Tiago e João também deixaram tudo, estavam rompendo com o que sempre foi, para abraçar o que nunca imaginaram ser. E é assim que o chamado de Jesus funciona até hoje. Ele nos encontra no ordinário para nos convidar ao extraordinário. Mas o ingresso para essa jornada sempre será a renúncia. Muitos esperam que o chamado de Deus venha com placas luminosas ou confirmações múltiplas. Mas na maioria das vezes, ele aparece na rotina, no dia comum. E quando chama, não apresenta todo o percurso. Ele apenas diz: vem. E nesse vem está embutido o desafio de largar aquilo que, por mais legítimo que pareça, já não pode mais te acompanhar. Quantas pessoas hoje continuam segurando redes rasgadas porque têm medo de confiar que o que Deus tem é maior do que o que construíram com esforço humano? Esse tipo de renúncia dói, mas também liberta. É o tipo de escolha que só quem conhece o som da voz de Jesus é capaz de fazer. Porque largar a rede não significa desprezar o passado. Significa confiar que o futuro nas mãos de Deus é mais digno do que qualquer sucesso que você possa gerar por conta própria. Os discípulos não sabiam que veriam mortos ressuscitarem, milagres acontecerem, multidões serem alimentadas com migalhas, mas sabiam quem estavam seguindo. E isso bastava.
Na vida real, seguir Jesus ainda exige esse tipo de desapego. Pode ser um plano que parecia promissor, mas que ele está pedindo para deixar. Pode ser uma empresa, uma rotina, até mesmo um título que você carregava com orgulho. Quando o chamado vem, não é sobre o que você vai deixar, é sobre o que você vai carregar depois. Os discípulos deixaram barcos, mas receberam autoridade para expulsar demônios. Deixaram redes, mas pescaram destinos. Deixaram nomes comuns, mas se tornaram colunas da igreja. Jesus não está à procura de quem tem tudo pronto. Ele está à procura de quem está pronto para deixar tudo. E isso pode parecer assustador no começo, mas é aí que a fé começa a ser construída. Quando você se coloca em movimento sem saber todos os detalhes. Quando você diz sim, mesmo com os joelhos tremendo. Foi assim com Pedro, Tiago, João, Mateus. Todos eles tinham um algo para deixar. Mas todos experimentaram um tudo que só existe para quem tem coragem de soltar. E é nesse soltar que algo poderoso acontece. O coração que antes carregava o peso da rotina começa a carregar o propósito. A alma que estava amarrada à estabilidade começa a correr com o vento do Espírito. E de repente o que parecia impossível acontece. Até aquele que estava paralisado há 38 anos se levanta, não só fisicamente, mas espiritualmente, e carrega a cama que antes o carregava. O paralítico de Betesda carregando a cama, que antes te prendia 38 anos. Esse foi o tempo que um homem passou deitado à beira do tanque de Betesda, esperando que alguém o ajudasse a alcançar as águas agitadas. 38 anos de frustração acumulada, de promessas não cumpridas, de orações que pareciam não passar do teto. A rotina dele era esperar que o milagre acontecesse para o outro e aceitar que sua vez nunca chegaria. Até que Jesus aparece e, ao invés de tocar no corpo, toca na alma. Queres ser curado? João 5:6. A pergunta de Jesus parece até óbvia, mas carrega uma profundidade espiritual que poucos estão prontos para encarar. Porque querer ser curado também significa querer mudar. E nem todo mundo está preparado para soltar a identidade que construiu ao redor da dor. O paralítico responde com desculpas, explicações, feridas. E quantas vezes a gente faz o mesmo? Em vez de dizer, sim, eu quero, a gente diz, é que ninguém me ajuda, é que sempre chega alguém antes de mim, é que a vida foi injusta comigo. Mas Jesus ignora as justificativas. Ele olha nos olhos do homem e libera uma ordem que ressoa até hoje. Levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5:8. E aí está o detalhe. Jesus não manda apenas levantar. Ele manda carregar aquilo que antes o prendia. Porque a cama não era só um objeto. Era o símbolo de anos de dependência, limitação e estagnação. E agora ela se torna testemunho. A mesma cama que antes o segurava, agora é levantada como bandeira de cura. Na prática, todos nós temos nossas camas. Pode ser um trauma de infância, uma culpa que ainda te visita à noite, uma mentira que você acreditou sobre si mesmo. Pode ser a necessidade constante de aprovação, o medo de se entregar de novo, ou a crença de que você sempre será aquela pessoa fraca. E Jesus hoje te pergunta, você quer mesmo ser curado? Porque, se quiser, vai precisar levantar e carregar isso de outra forma. Há pessoas que vivem fisicamente ativas, mas emocionalmente deitadas. Corações que andam pelas ruas, mas que estão deitados em amarguras antigas. Vidas inteiras, estruturadas ao redor de uma dor que já poderia ter sido curada. Só que curar dói. Dói porque exige movimento, e o movimento rompe o conforto do vitimismo. Exige responsabilidade. Mostra que agora você não precisa mais ser carregado. Você pode andar, você pode recomeçar, mas precisa sair da posição de espera. E aqui está o milagre que poucos percebem. O tanque já não importa, porque o milagre agora não depende de uma fonte externa.
ele vem da presença. Jesus está diante do paralítico e isso basta. O mesmo acontece hoje. Não é sobre ter tudo certo, tudo favorável. É sobre reconhecer que a presença de Jesus muda o ambiente, redefine a história e nos devolve a autonomia espiritual. Você não é mais definido pela sua cama. Você carrega ela agora como testemunho. E quando você carrega aquilo que antes te prendia, você começa a enxergar que o passado pode até ter te ferido, mas não te define. E é exatamente nesse passo de levantar que outras capas começam a cair, especialmente aquelas que, mesmo invisíveis, sustentam identidades antigas que precisam ser abandonadas. Como veremos a seguir, na história de um homem que, mesmo cego, enxergou antes de todos o que Deus estava prestes a fazer. Bartimeu, lançando fora a capa da identidade. Passada, Bartimeu era cego, e por causa disso vivia à margem da sociedade, excluído, ignorado, reduzido a uma condição. Sua vida se resumia a estar sentado à beira do caminho, pedindo esmolas e esperando que algo mudasse. Mas um dia ele ouviu dizer que Jesus estava passando, e naquele momento, mesmo sem ver, ele sentiu. Sentiu que era agora ou nunca, e gritou. Gritou com tudo o que tinha. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. A multidão tentou calar, mas quanto mais tentavam, mais alto ele clamava. Bartimeu não tinha visão, mas tinha discernimento. Ele não enxergava com os olhos, mas reconhecia com o coração. E quando Jesus o chama, algo extraordinário acontece antes mesmo do milagre. Lançando de si a capa, levantou-se e foi até Jesus. Marcos 10:50. A capa, naquela cultura, era símbolo da identidade de um mendigo. Era quase como um documento que lhe permitia pedir. Era o que dizia ao mundo: esse é o seu lugar, essa é a sua condição. E ele a lançou fora, antes de ser curado, antes de ver. Isso nos ensina algo profundamente espiritual. A fé verdadeira não espera o milagre para agir. Ela antecipa a mudança. Bartimeu nos mostra que o primeiro passo da transformação é abandonar a velha identidade. E quantas pessoas hoje ainda vivem cobertas por capas invisíveis, capas de rejeição, de culpa, de religiosidade, de autossabotagem, capas que foram costuradas por palavras de pais, amigos, ex-companheiros ou até por falhas que viraram rótulos. Soltar a capa é dizer: eu não sou mais definido por isso. É romper com aquilo que te dava até certo conforto. Porque sim, algumas dores se tornam lugares seguros. Quando você se acostuma com a condição, parar de sofrer parece arriscado. Mas Bartimeu não quis mais ficar na margem. Ele não quis mais sobreviver. Ele quis viver. E por isso, quando Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu com firmeza: Mestre, que eu veja. O detalhe é que Jesus já sabia o que Bartimeu queria, mas ele quis ouvir. Porque a libertação começa quando você verbaliza o que deseja. Quando você diz com clareza: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais carregar essa identidade. E Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. Marcos 10:52. Não foi a capa que salvou, não, foi a esmola. Foi a fé que se manifestou no ato de levantar, lançar fora e andar. E o texto diz que Bartimeu não voltou para casa. Ele seguiu Jesus pelo caminho. A nova visão levou a um novo destino, porque quem realmente enxerga não volta para o lugar da dor, segue em direção ao propósito. A antiga margem se torna ponto de partida, e a capa que antes o cobria se torna um símbolo de tudo o que ficou para trás. Mas para viver isso, ele precisou se levantar antes do milagre. Largar o que o mundo dizia que ele era e assumir a identidade que só Jesus pode dar. E esse tipo de transformação não termina ali.
Porque depois de lançar a capa, algo ainda mais profundo acontece. Vem a pergunta que todo filho de Deus um dia precisa se fazer. O que ainda está nas minhas mãos que deveria estar aos pés da cruz? Uma pergunta que não exige pressa, mas exige verdade. A decisão final. O que ainda está nas suas mãos? Chega uma hora em que não adianta mais empurrar a vida com palavras bonitas ou frases de efeito. É preciso encarar de frente aquilo que ainda está ocupando um lugar que já deveria ter sido esvaziado. E a pergunta se impõe como um espelho. O que ainda está nas suas mãos que deveria estar aos pés da cruz? Essa pergunta parece simples, mas exige coragem. Porque muitas vezes o que a gente mais segura é justamente o que está impedindo Deus de agir. É o que parece legítimo, necessário, até espiritual, mas que se tornou um peso. A Bíblia diz, em Hebreus 12:1, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Perceba que o autor separa peso de pecado. Ou seja, nem tudo que precisa ser deixado é necessariamente um erro. Às vezes, é só excesso. Uma carga emocional que você decidiu carregar por conta própria. Uma mágoa que já virou mobília da alma. Uma agenda cheia de atividades, mas vazia de direção. E o problema dos pesos é que eles não matam de uma vez, apenas impedem de correr. Há quem tente seguir com Deus segurando tudo. Os planos, os traumas, os hábitos antigos, os relacionamentos não curados, os ciclos inacabados. Mas o Evangelho não é um chamado para carregar mais. É um convite para soltar, para entregar, para confiar. A grande virada espiritual não acontece quando você ora bonito ou decora versículos. Acontece quando você decide, com sinceridade, abrir mão do controle, do orgulho, da razão e colocar tudo isso onde sempre deveria estar, nas mãos dele. Talvez o que ainda esteja nas suas mãos seja um medo de se machucar de novo, de ser esquecido, de fracassar. Ou seja, a necessidade constante de se provar, de agradar, de manter as aparências. Para outros, pode ser um ressentimento mascarado de justiça, algo que você diz que perdoou, mas que continua alimentando no pensamento, como se reviver a dor fosse manter a dignidade. Mas o reino de Deus não se move com base no passado. Ele se manifesta na medida da entrega. E se o que está nas suas mãos não for algo visível, mas interno, uma narrativa que você repete sobre si mesmo há anos, um rótulo que alguém te colocou e você abraçou, um limite que foi imposto por circunstâncias antigas, mas que hoje já não tem mais autoridade, a não ser a que você continua dando. Deus está esperando que você solte isso, porque o novo que Ele tem não vai dividir espaço com o que já deveria ter sido deixado para trás. E aqui está uma verdade espiritual que poucos ousam declarar. Deus não força, Ele propõe, Ele mostra, Ele convida. Mas a decisão de soltar ainda está nas suas mãos. E enquanto você não entrega, Ele espera, porque o livre-arbítrio é prova de amor. Mas o Espírito Santo não permanece onde há resistência constante. O céu está pronto para se mover, mas está esperando que você solte o freio que ainda está apertando com força, mesmo sem perceber. Então agora a pergunta volta com ainda mais peso. Você está disposto a soltar? Porque esse é o ponto de transição, o instante em que o ontem para de determinar o hoje. E a fé começa a moldar o amanhã. O novo não começa quando você sonha, começa quando você decide. E é exatamente essa decisão que abre as portas para um movimento espiritual que transforma tudo à sua volta. Basta uma palavra, um gesto, um sim. Encerramento. O novo começa com um sim olhando para trás. A jornada é clara. Cada personagem, cada história, cada renúncia nos revelou uma parte do que Deus quer nos ensinar.
A mulher de Ló olhou para trás e ficou paralisada no tempo. Abraão soltou tudo e entrou numa nova identidade. José escolheu o perdão e foi promovido. Ruth deixou Moabe e entrou na genealogia de Cristo. Os discípulos largaram as redes e tocaram o mundo. Bartimeu lançou a capa e passou a enxergar. Todos eles tiveram algo em comum. Disseram sim ao novo. Um sim que não começou nos lábios, mas no coração. O sim de Deus já está liberado sobre a sua vida há muito tempo. O céu está pronto, os planos estão escritos, as portas estão em posição de abertura, mas falta o seu sim. Um sim que talvez não venha com fogos de artifício, mas que muda tudo por dentro. Um sim que diz, eu estou pronto, mesmo sem entender tudo. Um sim que se levanta em meio ao medo, que responde ao chamado mesmo sem garantias. Porque fé, de verdade, não é sobre saber, é sobre confiar. A maioria das pessoas espera por condições perfeitas para mudar. Mas o reino de Deus não é um lugar para perfeitos, é um lugar para disponíveis. O que te qualifica para o novo não é o tanto que você sabe, mas o quanto você está disposto a soltar. O novo começa com um passo, um gesto, uma entrega, um sim que você pode dar agora enquanto lê isso. Porque esse texto não é apenas informação, é um chamado espiritual. E talvez esse seja o seu momento de resposta. Então, como um ato de fé e coragem, escreva aí nos comentários: eu estou pronto para viver o novo de Deus. Não é só uma frase simbólica, é um decreto espiritual. É como levantar a mão diante do céu e dizer, eu aceito. Quando você comenta, você se posiciona, você se alinha com o céu. E há poder nesse posicionamento, porque o novo de Deus não é só para ser desejado, é para ser ativado. E a ativação começa com sua rendição. Enquanto você escreve, enquanto você ora, enquanto você silencia para ouvir, algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro. E o que muda dentro, inevitavelmente transforma o que está ao redor. Mas para manter esse processo em andamento, é importante continuar recebendo alimento espiritual. Por isso, inscreva-se no canal. Ative as notificações. Aqui você vai encontrar palavras que te desafiam, te curam e te despertam. E compartilhe. Envie esse vídeo para alguém que precisa virar a página. Às vezes é esse clique que vai levar um coração ao ponto de decisão. Você pode ser o canal que Deus usa para alguém dizer sim, depois de anos dizendo talvez. E não se esqueça, cada vez que você curte um vídeo como esse, o YouTube entende que ele precisa ser mostrado a mais pessoas. Então, sim, até um simples like pode ser um ato de evangelismo digital. E agora, respire fundo. Deixe o Espírito Santo fazer o que só ele sabe fazer. Feche os olhos e diga com o coração, Senhor, eu entrego o meu passado e recebo o teu futuro. Porque às vezes, quando o vídeo termina, é aí que o novo realmente começa. Agora que você caminhou por cada história, cada renúncia, cada virada de chave, me diga, o que ainda está te impedindo de viver o novo de Deus? O que você carrega que parece legítimo, mas no fundo só ocupa espaço? Será que é o medo de recomeçar? A necessidade de manter controle? A vergonha do que passou? Ou talvez aquela voz interna que sempre diz, você não é suficiente? Chegou a hora de parar de sobreviver no automático e começar a viver com propósito. E isso só começa quando você escolhe soltar. O que Deus mais quer de você não é performance nem perfeição, é entrega. E Ele só pode transformar o futuro de quem tem coragem de abrir mão do que já não serve. Então me responde com sinceridade, você vai continuar alimentando o que o céu já encerrou? Ou vai se posicionar para o novo que está pronto para acontecer? Se algo falou com você hoje, não deixa isso morrer aqui. Comente aí.
Eu entrego o meu passado e recebo o meu futuro. Escreva isso como um altar público, um marco espiritual. E se você sente que esse vídeo te acordou por dentro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não é só mais. Um clique é um passo para continuar sendo alimentado pela palavra com profundidade e verdade. E compartilha. Envie para alguém que precisa desse sacode de fé. Talvez seja o empurrão que essa pessoa precisa para se libertar de algo que aprende há anos, porque o novo de Deus não é segredo, é sequência. E começa com um simples ato, dizer sim com coragem, fé e ação.